Livro A Gênese, capítulo 9, Revoluções do Globo. Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo em consequência das suas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, que se caracterizou por uma subversão repentina, todos os demais transcorreram lentamente, sem transições bruscas, durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas. As mutações houveram de ser gerais. Uma vez consolidada a base, só se deve ter produzido modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões. Como no tocante às outras duas causas, contribuíram para essas perturbações o fogo e a água. O fogo atuou produzindo as erupções vulcânicas que sepultaram sob espessas camadas de cinza e lavas os terrenos circunjacentes, fazendo desaparecer cidades com seus habitantes, ou terremotos, ou levantamentos de crosta sólida, que impeliam as águas para as regiões mais baixas, ou o afundamento em maior ou menor extensão dessa mesma crosta em alguns lugares para onde as águas se precipitaram, deixando em seco outros lugares. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto que outras desapareceram. Que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que braços de mar secados ligaram ilhas e continentes. Quanto à água, essa atuou produzindo ou a irrupção ou a retirada do mar em algumas costas, ou desmoronamentos que, interceptando as correntes líquidas, formaram lagos, ou transbordamentos e inundações, ou, enfim, aterros mais nas embocaduras do rio. Esses aterros, rechaçando o mar, criaram novos territórios, tal a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, no delta do Ródano, ou Camarga. Título das montanhas. Examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que lhe formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que se formaram e, portanto, a relativa ancianidade que apresentam. Fora errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhe é própria, ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas do Vosges, da Bretanha e do Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Datam do período de transição, serão anteriores aos depósitos de Hulha. O Jura se formou no meado do período secundário e contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins deste mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhe são contemporâneas. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais, inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como a do México. Corrobora essa opinião a existência de um mar interior, que ia outrora no Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar,
O lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pela imensa planície da Tartária e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal. Outra parte para o sul em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado por ele que apenas no local. Averiguado que ele foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois muito copiosa que esta fosse e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade d'água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo, e que nenhuma ideia tinham de sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora para eles a terra inteira. Se a essa crença acreditarmos, a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição de todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. Essa lenda indiana sobre o dilúvio refere, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca Vaivasvata e que diz: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na terra. Tens que construir um navio em que embarcarás depois de ter desembarcado semente de todos os vegetais. Esperar-me-ás nesse navio, e eu virei ter contigo, trazendo à cabeça um chifre, pelo qual me reconhecerás. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é aquele primeiro cataclismo. Revoluções periódicas. Além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular que se há comparado à de um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desse cone a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23,5 graus de raio. O equinócio é um instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal. E a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Mas, em consequência da gradual mudança na obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o momento do equinócio avança a cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. A esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim procedere, caminhar para diante, composto de pro, adiante, cedere, ir-se. Com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultando daí
que o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março, em dado tempo, se verifica em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março e março a de junho, e assim por diante, até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo no estado atual, o que se dará ao cabo de 25.868 anos, para recomeçar indefinidamente a mesma revolução. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, de onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sob o círculo polar, poderão em dado tempo receber raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, a cada renovação do período de 25.000 anos. Ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências desse movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte de sua revolução. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. Essas consequências são: primeira, o aquecimento e o resfriamento alternativos dos polos, e por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25.000 anos, e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar a seu turno dos benefícios da fertilidade. Segunda, o deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25.000 anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração, à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras donde o mar se retira. É a essa causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo ter por efeito o entretenimento das forças produtivas da terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Os imensos depósitos de matérias orgânicas, formados pela permanência das águas durante séculos e séculos, são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Cataclismos futuros. As grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que as crostas sólidas da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros, os terrenos de formação posterior, soterraram. Ainda certamente poderão produzir-se perturbações locais, por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas de algumas regiões. Poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que assinalaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas a ela estranhas e que de modo nenhum se possa prever. Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem,
mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em nossa corrida pelo espaço, e com os se aproximarem de sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraça. A natureza fluídica, já bem comprovada, que lhes é própria, afasta todo o receio de choques violentos, porquanto se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Ainda menos de temer é a cauda que arrastam, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que o envolve. Tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conformemente à posição deste astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha, ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já se têm aproximado da Terra sem lhes causarem qualquer dano. Em virtude das suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos podem dizer que a presença de um cometa inspire terror. Deve-se igualmente lançar ao sol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda possibilidade de semelhante encontro. A Terra, no entanto, terá um fim? Terá um fim. Como? Isso ainda permanece no domínio da conjectura. Mas, visto estar ela ainda longe da perfeição, que pode alcançar, e da vestutez que se indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. Fisicamente, a Terra teve convulsões da sua infância. Entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. As maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Aumento ou diminuição do volume da Terra. O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário. Alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se fundam em que as plantas dão ao solo mais do que dele tiram, o que se num sentido é exato, no outro não é. As plantas se nutrem tanto e até mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, recompondo-se, retomam o que lhe havia dado. É uma troca, ou antes uma perpétua transformação, de tal sorte que, operando-se o crescimento deles com o auxílio dos elementos constitutivos do globo, os despojos dos vegetais e dos animais, por muito consideráveis que sejam, não lhes aumenta de um átomo a massa. Se por essa causa a parte sólida do globo aumentasse de modo permanente, isso se daria à custa da atmosfera, que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria à vida, se não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que perde pela composição deles. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram das matérias sólidas, momentaneamente volatizadas por efeito da alta temperatura, e que, condensadas mais tarde pelo resfriamento, se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem acrescentarem coisa alguma à massa total, pois que ali apenas havia um deslocamento de matéria. Quando expurgada dos elementos que continha, em suspensão, a atmosfera se encontrou no estado normal. As coisas tomaram o curso regular em que depois seguiram. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera acarretaria forçosamente a destruição dos atuais habitantes da Terra, mas também é provável que novas raças se formassem noutras condições.
Considerada desse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma desde sua origem. Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse qualquer alteração. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, o fato seria efeito de uma causa estranha, pois que ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo da matéria cósmica interplanetária. Essa ideia nada tem de irracional, mas é por demais hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Eis aqui, a tal respeito, a opinião do eminente espírito que editou os sábios estudos oranográficos incertos acima no capítulo 6. Abre aspas. Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elemento de formação a outros universos. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço, o que dele tiraram para formar-se. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo, através do fluido cósmico, dá um resultado: diminuir-lhe constantemente a massa, se bem que de quantidade inapreciável em determinado tempo. A existência dos mundos pode, a meu ver, dividir-se entre 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria. Período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude e é a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período de decrescimento material. Sofre perdas, não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas de sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Mas então, como o poder da atração está na razão direta da massa, não digo do volume, diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço. Dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso, resultam daí desvios nos seus movimentos e, portanto, também profundas mudanças nas condições da vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude, são as 3 fases por que passa toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível, só o espírito, que não é matéria. Galileu, Sociedade de Paris, 1868. Fecha aspas.